Os impactos do coronavírus no turismo regional. Cidades da Serra da Mantiqueira que esperavam faturar na próxima temporada sofrem com as medidas de isolamento social em mais um feriado prolongado. No Dia do Trabalho, reconhecimento aos profissionais que atuam nos serviços essenciais e que não podem parar mesmo em tempos de isolamento social. Governo do Estado libera hospitais da região para receber pacientes com coronavírus da Grande São Paulo. Lideranças políticas do Vale do Paraíba estão preocupadas com a medida que pode prejudicar atendimento a pequenos municípios que não possuem leitos de internação. Santo Antônio do Pinhal confirma a primeira morte por coronavírus. O paciente era um idoso de 78 anos. Caminhoneiros participam de ação na Via Dutra e recebem cartinhas de incentivo escritas por crianças. Sexta-feira, feriado, 1º de maio, Dia do Trabalho. Estamos no ar, na TV e também na internet, pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. O ano que prometia ser favorável ao turismo pela quantidade de feriados prolongados virou uma frustração por conta da Covid-19. Em Campos do Jordão, por exemplo, este ano já é o 3º feriado da temporada com ruas, hotéis e restaurantes vazios. Muita gente que trabalhava no setor perdeu o emprego, como mostra a reportagem de Sandra Riva e Jefferson Henrique. O feriado em Campos do Jordão começou com mais uma barreira sanitária na entrada da cidade. Profissionais de saúde mediam a temperatura e questionavam os motoristas e passageiros sobre o local de destino, além de passar orientações. Acho extremamente importante. Eu acredito que, tendo alguns sinais que o paciente possa estar doente ou possa estar com o vírus, é uma importante barreira para não ter uma transmissão maior na cidade. E quem passava pela barreira até se assustava. A cidade, que chega a receber mais de 200 mil turistas neste período, está vazia. No centro de Capivari, bares e restaurantes fechados e com aviso na entrada. Mesma situação nos centros de compra. No calçadão, raro ver gente por aqui. Primeira vez em 51 anos que o Laércio consegue sentar neste banco, sempre disputado por turistas. Porque eu nunca consegui, porque é muita gente, muito movimento, e eu não gosto de muito movimento. Então é a primeira vez na minha vida que eu faço isso que eu estou fazendo aqui. O meu sentimento aqui é de tristeza, de saber que a cidade vive o turismo, a cidade vive disso e que nós fomos impactados e vamos continuar sendo impactados até o ano que vem. Nós vamos ter que trabalhar no mínimo 2 anos para recuperar esse prejuízo que nós estamos tendo desse tempo parado. E quem passa por aqui até se sente solitário. Acostumado com multidão, este morador lamenta. Hoje, feriado Dia do Trabalhador, né? Sempre lotado aqui. Que é feriado de final de semana, sexta-feira, que é um começo assim de feriado forte. E é do mercado ali, comprar alguma coisa para mim comer. E mais ou menos tristeza mesmo do que eu vejo na rua. E para quem trabalha há 33 anos como taxista, como o seu Demétrio, no mesmo ponto da cidade. Agora as coisas mudaram com a pandemia. Você vem aqui por vir, entendeu? Para dizer que está aqui, mas daqui a pouco vai embora e sem fazer nada. Se fizer umas 2 corridinhas, entendeu? E não tem táxi, só para você ver, tem 2 táxis trabalhando. E aqui tem 30. Então, se fosse no dia normal, hoje estaria 30 táxis aqui, todos rodando, entendeu? Só tem 2 e nós 2 parados. E diante desta situação, a crise financeira causada pela pandemia de coronavírus já reflete no setor de bares e restaurantes da cidade. Até agora, 40% dos 1.300 funcionários que trabalham em 23 estabelecimentos tiveram que ser demitidos. Neste restaurante no Capivari, portas fechadas. Dentro, caixa e mesas vazios. E não teve jeito. 8 funcionários demitidos. Campos do Jordão está numa fase muito delicada, porque nós estamos antes da temporada. Todo empresário de Campos do Jordão, ou a grande maioria, se preparou para a temporada. De que forma? Com reformas, comprando equipamentos, arrumando, dando incentivo para a brigada, com cursos, aprimoramentos. Isso aí quer dizer o que é gasto. Então, o empresário em Campos do Jordão gastou, investiu no negócio dele. E hoje realmente está com caixa, nos pegou na cidade de caixa abaixo.
A cada dia, o prejuízo financeiro aumenta e não há o que fazer. Agora o desafio é sobreviver e planejar o futuro, torcer por dias melhores e se preparar para o período pós-pandemia. Já estamos adequados para a reabertura. Os nossos colaboradores todos, assim que começarem a voltar, têm já uma programação de treinamento, de como proceder, de como usar, como chegar no cliente. Os estabelecimentos, tanto restaurantes quanto hotéis, pousadas, estão adequados. Tem normas já que para serem seguidas e ninguém vai deixar de seguir. Isso eu te falo, ninguém vai deixar de seguir, porque o risco é muito grande de você não fazer. O risco grande não é só da saúde, é da imagem do seu estabelecimento. E em meio à pandemia, o Brasil amarga um novo aumento da taxa de desemprego. No primeiro trimestre do ano, o índice subiu para 12,2%, equivalente a 12 milhões e 800 mil desempregados, segundo dados divulgados esta semana pelo IBGE. E neste Dia do Trabalho, para muitos, o cenário é de incertezas. Mas, por outro lado, a data de hoje marca o reconhecimento de muitas categorias que, mesmo diante do risco do coronavírus, não podem parar. São profissionais que atuam nos serviços essenciais e que, mesmo na fase de isolamento, seguem trabalhando como nós. O Dia do Trabalho é feriado, mas para policiais militares como o capitão Prolungati, a data não é sinônimo de folga. A função dele não pode parar nunca, nem durante uma pandemia. Mas para acontecer da forma mais segura possível, alguns comportamentos dos PMs do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em São José dos Campos, mudaram. Cumprimento é sem aperto de mãos e álcool em gel está presente em todas as viaturas. Há uma preocupação, mas a gente tendo a consciência de que tem que adotar essas posturas preventivas e adotando-as no nosso dia a dia, ajuda a minimizar eventuais problemas. Porque a preocupação de todo policial não é só o trabalho que ele vai desempenhar aqui na instituição, mas também todos têm a família, então é depois do trabalho chegar na sua residência. As rondas também passaram por algumas mudanças. Nesse período de isolamento social, elas estão concentradas em locais específicos, como nas proximidades dos comércios que estão funcionando e nos bairros residenciais. Os nossos policiais estão trabalhando diuturnamente, tentando trazer aquela sensação de segurança maior para toda a população. É lógico que nesse momento de quarentena, em que a maioria dos comércios estão fechados, nós estamos direcionando os nossos esforços para aqueles locais onde estão abertos. Então, um exemplo clássico é um supermercado, farmácia, mercado, eventualmente uma agência bancária, como nós estamos vivendo essa situação do recebimento do auxílio. Outros profissionais que também não param e são fundamentais neste período são os da área da saúde. Mas dentro dos hospitais e das clínicas tem outros trabalhadores que desempenham funções tão importantes quanto a deles. A Renata, por exemplo, é auxiliar de limpeza deste hospital particular da cidade há 5 meses e conta que, mesmo com o uso de equipamentos de proteção, trabalhar para manter limpo um ambiente com risco de contaminação tem sido um grande desafio. Uma atenção redobrada, né? Tem que ter cuidados, né? Não ser contaminado, não contaminar os seus pacientes e não levar contaminação para casa, né? Mesmo assim, profissionais como a Renata e o capitão Prolungati continuam firmes e fortes na rotina, assim como os demais trabalhadores de funções consideradas essenciais, para manter o necessário funcionando não só nesses tempos difíceis, mas sempre. Essa pandemia não pode tomar conta da nossa vida, né? A gente tem que tomar cuidado, se prevenir mesmo e não deixar que isso tome conta da nossa mente para a gente querer não trabalhar mais. É uma situação gratificante saber que nesse momento nós estamos podendo fazer a diferença, poder ajudar da melhor maneira a população e a gente pede que a população tenha essa compreensão, apoie as iniciativas do governo que são voltadas para poder trazer essa saúde, garantir essa saúde deles próprios, que nós estamos na linha de frente para poder dar esse apoio que a população pode contar conosco com isso.
E por conta da quarentena, as tradicionais manifestações de rua não puderam ser realizadas e o Dia do Trabalho está sendo marcado por protestos virtuais. Pela manhã, dirigentes sindicais e de movimentos sociais participaram de um debate na internet. Agora à noite, também está previsto um panelaço em defesa da saúde e dos direitos dos trabalhadores. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o Heller Gonçalves, que está conectado com a gente via Skype. Oi, Heller, muito boa noite. Bom, ao longo da história, o Sindicato dos Metalúrgicos já enfrentou aí outras crises, né? Como é que está sendo para vocês encarar agora essa crise desencadeada aí pela pandemia do coronavírus? Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Band neste momento. De fato, nós estamos diante de uma situação extraordinária que pegou todo mundo de surpresa e a gente está tendo que se adaptar a novas modalidades, como, por exemplo, o dia 1º de maio, que é um dia onde o movimento sindical realiza tradicionalmente as suas manifestações de ruas. Hoje nós realizamos a nossa manifestação no formato virtual e o nosso sindicato participou do ato da CSP com lutas e da Intersindical, que foi às 11 horas da manhã. Nós achamos que nesse 1º de maio, infelizmente, os trabalhadores no Brasil e no mundo não têm nada a comemorar. E sobre o tema da pandemia do coronavírus, o nosso sindicato, ele defende o isolamento social. Defendemos a quarentena já para todos os trabalhadores, exceto aqueles que atuam nas áreas essenciais. E nós achamos que as medidas que o governo federal vem adotando neste momento são medidas insuficientes. Nós achamos que no cenário de crise no qual nós estamos passando, o governo Bolsonaro ele tem que garantir uma saúde pública de qualidade e a renda de todos os trabalhadores. Então nós achamos que as medidas provisórias editadas, como por exemplo a 936, que reduz jornada, reduz salário, suspende o contrato, nós achamos que é um duro ataque aos trabalhadores brasileiros. Presidente, como é que o senhor avalia a situação de Embraer e Boeing? Como é que fica essa situação? O senhor acha que acentua ainda mais a crise em São José dos Campos? Pode acontecer demissões neste setor, presidente? Bom, a gente viu a Boeing anunciar no dia 25 de abril o cancelamento da fusão junto à Embraer. A Boeing anunciou, e nós achamos o seguinte: o nosso sindicato ele sempre fez uma forte campanha contra a venda da Embraer para a Boeing. E a gente vê que a Boeing, na primeira crise que ela enfrenta, ela pega e vira as costas para a Embraer. É isso o que nós achamos. E nós estamos numa forte campanha junto aos trabalhadores da Embraer, os trabalhadores do setor aeronáutico e também os trabalhadores da categoria metalúrgica pela estabilidade no emprego. Agora, o que nós achamos? O cancelamento dessa parceria comercial, ele é uma derrota para todos aqueles que estavam dizendo que seria uma boa entregar a Embraer para a Boeing. E isso desde a Prefeitura de São José, o governador do estado e também o governo federal. Nós achamos que a Embraer ela tem que ser reestatizada sob o controle dos trabalhadores. O que nós achamos? Se a Boeing já tivesse efetuado a compra da Embraer há um ano atrás, por exemplo, nessa crise do coronavírus, o que a Boeing ia fazer? Se ela precisasse demitir em massa, ela ia demitir aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Se ela precisasse efetuar o fechamento de uma das fábricas, nós achamos que ela fecharia a fábrica aqui no Brasil. E nós achamos que essa pandemia do coronavírus vai trazer uma crise muito forte no setor aeronáutico, por isso nós chamamos os trabalhadores para estar lutando em defesa da estabilidade no emprego. Os trabalhadores da Embraer hoje têm estabilidade no emprego, fruto da negociação feita pelo sindicato, mas não é a realidade que vem acontecendo no setor aeronáutico, que a gente está vendo que as empresas que são fornecedoras da Embraer, elas estão demitindo e algumas, inclusive, fechando as fábricas. Inclusive, nós realizamos uma manifestação com os demitidos das empresas fornecedoras de peça da Embraer em frente à planta na Faria Lima na última semana. Uma situação delicada, né, presidente? Muitas avaliações aí, um pepino grande aí para os governos resolverem. Eu gostaria de agradecer, então, o Heller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José. Boa noite. Boa noite, obrigado pela participação. Abraço a todos. Depois do intervalo, hospitais da região podem ser acionados para receber pacientes com coronavírus da capital paulista. Hora certa, agora 7h03.